A Basília Rodrigues vai nos contar que aliados de Jair Bolsonaro estão fazendo uma autocrítica sobre a relação dele com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por que, Basília Rodrigues? Olha, esse foi um relato que me chamou muita atenção, ouvindo nas últimas semanas, e especialmente ontem e hoje. Ontem eu consegui dar uma passadinha ali pelo Supremo Tribunal Federal, já mais para o fim da sessão. Falei com o auxiliar direto do ex-presidente, que acompanha ele hoje, que esteve também durante a época do governo. Falei com pessoas do PL, que estão desde o governo Bolsonaro também junto com ele. E uma percepção, assim, um momento em que eles olham para o horizonte, param e fazem uma autocrítica. E dizendo, é neste momento que a gente pensa, porque nunca o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu ter uma boa relação com o ministro Alexandre de Moraes, levando em consideração que ele é dos ministros mais de direita. Foi indicado à composição da Suprema Corte pelo ex-presidente Michel Temer, chegou a ser secretário de Segurança Pública de São Paulo, alinhado a temas da direita. Você pode falar tudo sobre Alexandre de Moraes, menos que ele é petista. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu ter esse meio de campo, convergir, conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo antes de toda essa toada de inquéritos e agora denúncia aceita, julgamento à vista e até expectativa de prisão. Esta avaliação vem de pessoas que seguem próximas a Jair Bolsonaro, que estiveram na condição de auxiliares jurídicos, de secretários de governo ou até mesmo de ministro na gestão passada. Eu destaquei aqui algumas falas destes interlocutores de Jair Bolsonaro com questionamentos. Por que Bolsonaro e Moraes não se deram bem? Um deles mesmo respondeu, porque em nenhum momento o governo trabalhou para construir um meio de campo com o judiciário. Outro diz, o cara que era o mais fácil de se aproximar ideologicamente foi uma falta de tato sem fim dos dois lados, mas principalmente do Bolsonaro. O clima, na avaliação deles, poderia estar bem melhor hoje, até nesse trânsito, indo lá no Supremo, falando com os demais magistrados, se não houvesse esta mácula na história entre os dois campos, né? Quem é Poder Judiciário hoje e quem foi governo federal no passado. Um desses interlocutores comparou também o caso com o julgamento do Mensalão. Apesar das muitas diferenças e também das semelhanças, ele disse, olha, nesse aspecto aí, naquela época, os réus tinham um bom trânsito no STF. A gente está falando de um julgamento que aconteceu em 2012. Naquela época, lideranças, integrantes do então governo de Luiz Inácio Lula da Silva eram recebidos, não precisavam somente dos seus advogados, que também eram uma banca de advocacia bastante forte, mas os próprios réus podiam circular e falar diretamente com os ministros, diferentemente de hoje, já que você tem ministros que eram alvos preferenciais de muitos destes acusados bolsonaristas e ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje estão na condição de réus.